Os 5 maiores aviões de passageiros do mundo. Você já imaginou viajar em um avião tão grande que parece uma cidade flutuante, onde há 2 andares, restaurantes, suítes luxuosas e até chuveiros? Pois é, ao longo dos anos, a engenharia aeronáutica criou verdadeiros gigantes dos céus, capazes de transportar centenas e até milhares de passageiros em uma única viagem. No vídeo de hoje, você vai conhecer os 5 maiores aviões de passageiros do mundo. Vamos explorar desde modelos históricos até aeronaves que ainda impressionam pela sua grandiosidade. E eu já te adianto, o número 1 dessa lista é simplesmente inacreditável. Então, fica comigo até o final, porque você não vai querer perder. 5º lugar, Boeing 747-8. Abrindo a nossa lista, temos um verdadeiro ícone da aviação, o lendário Boeing 747-8. Se tem um avião que conquistou o mundo, esse avião é o 747. Ele revolucionou o transporte aéreo nos anos 70 e se tornou o favorito de muitas companhias aéreas. A versão mais moderna desse gigante, o Boeing 747-8, possui 76,3 metros de comprimento, sendo um dos maiores aviões de passageiros da história. Com capacidade para até 660 passageiros, esse avião foi projetado para viagens de longa distância, podendo percorrer quase 15 mil quilômetros sem precisar reabastecer. Ou seja, dá para atravessar o planeta sem escalas em algumas rotas. E apesar de ser um clássico, a Boeing já encerrou sua produção. O último 747 saiu da fábrica em 2023, marcando o fim de uma era. Mas ele ainda continua voando em diversas companhias ao redor do mundo. 4º lugar, Ilyushin Il-96-400. Agora, saímos dos Estados Unidos e vamos até a Rússia, onde encontramos um dos maiores aviões já produzidos fora do Ocidente, o Ilyushin Il-96-400. Esse gigante tem capacidade para até 435 passageiros e foi desenvolvido para competir com os aviões da Boeing e da Airbus. Ele é um dos principais modelos da aviação russa e ainda é utilizado em alguns voos comerciais e até pelo governo russo para transportar autoridades. O Il-96-400 tem um design robusto e foi projetado para operar em climas extremos, como os invernos rigorosos da Sibéria. Apesar de não ser tão popular quanto os concorrentes ocidentais, ele continua sendo uma das maiores aeronaves já construídas para transporte de passageiros. 3º lugar, Boeing 777-300ER. Na 3ª posição, temos um dos aviões mais confiáveis e utilizados para viagens intercontinentais, o Boeing 777-300ER. Esse avião impressiona pelo tamanho, são 73,9 metros de comprimento e uma envergadura de 64,8 metros. Ele pode transportar até 550 passageiros e voar incríveis 14 mil quilômetros sem precisar reabastecer. Mas o que torna o Boeing 777-300SR tão especial? Ele é um dos aviões mais econômicos da sua categoria, oferecendo um ótimo equilíbrio entre capacidade de passageiros, autonomia de voo e eficiência no consumo de combustível. Grandes companhias aéreas, como Emirates, Qatar Airways e American Airlines, utilizam esse modelo em suas rotas internacionais, principalmente entre América, Europa e Ásia. Se você já fez um voo de longa distância, pode ter certeza que há uma grande chance de ter viajado em um Boeing 777. 2º lugar, Airbus A340-600. Agora chegamos ao 2º lugar com o Airbus A340-600, um dos maiores aviões de passageiros já produzidos pela Airbus. Esse monstro dos ares mede 75,3 metros de comprimento, o que faz dele um dos aviões mais longos já construídos. Mas não é só no tamanho que ele impressiona. O A340-600 pode levar até 475 passageiros e foi desenvolvido para viagens intercontinentais. Sua autonomia pode ultrapassar 14 mil quilômetros, tornando-o ideal para rotas ultralongas, como de Londres a Sydney sem escalas. No entanto, com o avanço de modelos mais econômicos, como o Boeing 777 e o Airbus A350, o A340 foi sendo aposentado pela maioria das companhias aéreas.
Mesmo assim, sua grandiosidade e importância na história da aviação continuam inegáveis. Primeiro lugar, Airbus A380, o gigante dos céus. E finalmente, no topo da nossa lista, temos ele, o Airbus A380, simplesmente o maior avião de passageiros do mundo. Esse monstro mede 72,7 metros de comprimento e tem uma envergadura de 79,8 metros. E o mais impressionante, ele tem 2 andares inteiros, algo que nenhum outro avião comercial conseguiu replicar em tão grande escala. Mas você acha que isso é tudo? Então segura essa, o Airbus A380 pode transportar até 850 passageiros em uma única viagem. Isso é mais do que a população de várias cidades pequenas ao redor do mundo. Além disso, o conforto a bordo é algo surreal. Algumas companhias aéreas, como a Emirates e a Singapore Airlines, personalizaram o interior com salas VIP, suítes privativas, bares e até chuveiros. No entanto, nem tudo são flores. Apesar de ser um avião impressionante, o Airbus A380 enfrentou dificuldades comerciais. O alto custo de operação e a preferência das companhias por aeronaves menores e mais eficientes fizeram com que sua produção fosse encerrada em 2021. Ainda assim, muitos A380 continuam voando, e sem dúvidas esse avião entrou para a história da aviação como o maior avião de passageiros já construído.